Então, primeira aula do nosso curso de Cálculo 3, hoje é dia 22 de março de 2010, registrando a posteridade. Bom, não sei se todos receberam, tem um folheto com todas as informações pertinentes sobre o curso, que eu mandei para a lista. Quem não recebeu, corre atrás, com bibliografia, datas de provas, essas coisas assim. E nessa primeira aula, minha ideia é dar um apanhado da parte de cálculo integral de várias variáveis. Sendo que, em princípio, eu vou seguir o texto que eu mesmo escrevi, mas eu já advirto que eu sou incapaz de seguir realmente um texto, mesmo que ele seja escrito por mim. Então, vai ser mais ou menos. Então, vamos começar com a ideia de integral. Bom, é praticamente a mesma coisa que vocês aprenderam em cálculo de uma variável. A gente tem um objeto, assim, que eu vou desenhar como um retângulo, que é um bloco. Então, isso aqui é um bloco em Rn. O que é um bloco em Rn? É uma coisa do tipo A1B1 vezes ANBN. Normalmente eu uso o N grande para Rn, deixando o N pequeno para sequências. Então, claro, vamos pensar N igual a 2 para raciocinar melhor, E aí, isso aqui geralmente a gente vai designar pela letra B, e aí a gente tem uma F de B em R. E a questão é que é integral sobre B da função F. Então, a primeira imagem natural é pensar aqui o bloco B, aqui em cima você tem o gráfico da função F, e pensar ela positiva, pensar o volume sobre o gráfico. Então, é a mesma definição de uma variável. Você pega esse bloco, divide em pedacinhos, que em princípio serão bloquinhos. Sei lá, alguma coisa assim. Então, cada subbloco desses, vamos dizer, a gente nota pela letra beta, eu chamaria isso de uma subdivisão de B. Aí, duas definições possíveis, Vamos chamar essa subdivisão, sei lá, S. Então, S é igual ao conjunto desses blocos beta aqui. Quer dizer, não é o conjunto unitário beta, isso aqui é um abuso de notação. É o conjunto de todos os betas. Então, a gente pode definir para cada beta você define M beta igual a sup de F de beta, o M pequeno beta é o ínfimo de F de beta, e aí pode definir a soma superior, U de Fs como sendo o somatório de beta pertencente a S de M beta vezes a medida de beta. Medida de beta seria a área de beta, o volume de beta, quer dizer, em princípio, vamos dizer, se beta é igual a... Vou usar outras letras, não pode ser alfa e beta nem AB. Vamos dizer assim, sei lá,
alfa 1, 0, alfa 1, vezes alfa n0, alfa n1. Então, a medida de beta é alfa 1 menos alfa 1, 0, vezes alfa n1 menos alfa n0. Então, a soma superior é isso, né? Você faz uma aproximação por cima desse volume. E você tem aqui L de Fs, vai ser o somatório em beta pertencente a S, de M pequeno de beta, medida de beta. Tá claro? É a mesma coisa que em uma variável. Então, você pega o ínfimo das somas superiores, dá uma aproximação por cima. O supremo das somas inferiores, aproximação por baixo. Se os dois são iguais, você tem integral. Então, vamos dizer, você pode até chamar assim de integral superior sobre B de F é igual ao ínfimo sobre S, né, das U de Fs, onde S aqui varia sobre todas as possíveis subdivisões. E a integral inferior de F seria o sup em S de L de Fs. E aí, se essa integral superior é igual à integral inferior, dizemos que F é integrável. E claro, né, a integral de F sobre B é igual a qualquer uma das duas. Tá? Então, esse é o padrão. Para todos os efeitos, na verdade, esse conceito de subdivisão, a gente não vai usar. Geralmente, a gente trabalha só com partições. A primeira coisa importante é entender o seguinte: você pode sempre refinar uma subdivisão. O que é refinar uma subdivisão? É criar uma nova subdivisão, tal que cada subbloco dessa nova subdivisão está contido em um bloco da anterior. Então, por exemplo, você pode fazer isso aqui. Isso aqui, por exemplo, já criou um refinamento da subdivisão. Esse bloco aqui virou 2, esse virou 2. E, claro, quando você refina, se você refina a subdivisão, as somas superiores diminuem e as somas inferiores aumentam. É uma coisa, tipicamente, porque se você olhar para esse bloco aqui você pegava o sup do bloco todo e multiplicava por esse volume todo. Quando você refina, você pode, o sup daqui e o sup daqui podem ser diferentes, um deles pode ser menor do que o sup total, então isso pode eventualmente diminuir a soma superior. E as somas inferiores, em princípio, aumentam. Então, na realidade, se você trabalhar com uma... A gente agora pode sempre também olhar para o seguinte: você faz uma subdivisão, você sempre pode refinar essa subdivisão dessa maneira aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou prolongando todas as arestas que eu tinha antes. Está faltando aqui assim, ainda falta essa. Falta essa aqui ainda. Faltou alguma? Não, né? Então, agora eu tenho uma nova subdivisão que refina a anterior, mas que é um produto cartesiano de partições. Quer dizer, ela é determinada, eu faço uma partição desse intervalo, uma partição desse, e agora os blocos dessa subdivisão são produtos cartesianos de intervalos da partição.
Então, sempre que você tem uma subdivisão, você pode refinar essa subdivisão de maneira a ter uma partição. Na prática, a gente acaba usando partição, porque a partição facilita as coisas na hora de demonstrar alguns resultados, principalmente a fórmula de integral iterada. Mas eu quis falar em subdivisão primeiro, para não dizer que eu estou sendo preconceituoso contra elas. Então, em princípio, a gente troca subdivisão por partição. Então, a gente vai, em geral, usar subdivisão, a gente vai trocar por partição. Beta, subbloco. Então, a partição, essa daqui, vamos dizer, chamar a partição de P, é a partição, né? Beta é um subbloco de P, conjunto dos subblocos, conjunto dos beta, tais que beta é subbloco de P, eu vou chamar de S de P. E o conjunto das partições eu vou chamar conjunto das P, tais que P é partição de B, vou usar a letra P de B. Então, por exemplo, aqui, esse ínfimo é um ínfimo tomado sobre todas as partições de B, o sup sobre todas as partições. Essa soma é sobre todos os subblocos da partição. Então, bom, acho que a ideia é relativamente simples. Agora, ela tem eu vou apagar aqui, a gente pode fazer uma definição alternativa. A definição alternativa consiste, em vez de trabalhar com somas superiores e somas inferiores, a gente toma um ponto em cada subbloco, né? Em vez de fazer um volume por cima, a gente escolhe um ponto, calcula o valor da função no ponto, multiplica pelo volume aqui e faz uma aproximação. Tá? Então, isso cria uma partição indexada. O que é uma partição indexada? É uma partição em que você escolhe um ponto de cada subbloco da partição. Tá? Então, em princípio, partição indexada consiste em fazer, em dar um par P e uma função x, dizer assim, quer dizer, P é partição de B e x é a função que escolhe um ponto em cada subbloco. Então, x é uma função de B, do conjunto dos subblocos de P em B, que a cada beta vai me associar um ponto que eu vou chamar de x beta, tal que x beta pertence a beta para todo beta. Quer dizer, escolhe um ponto em B, mas na verdade ele tem que estar no beta. E aí você faz a soma de rima de F referente à partição indexada, é pegar o somatório com beta subblocos de P, de F, de x beta, vezes a medida de beta. Tá? Então, a gente vai dizer que a função é integrável se essas somas daqui convergem para alguma coisa quando a norma da partição tende a zero.
Então, a gente tem que dar a norma da partição, quer dizer, o que significa a norma tender a zero? Todos os subblocos têm que ficar pequenininhos. Então, sei lá, a gente pode tomar o maior lado ou o diâmetro. Vou tomar o diâmetro. Tá? Então, a norma da partição P é igual ao máximo, considerando todos os subblocos de P, de diâmetro de beta. E aí a gente diz que F é integrável se existe um número que eu vou chamar de integral de beta sobre B, que é o limite, quando a norma de P tende a zero, de S de Fpx. Quer dizer, aqui, isso é tomado sobre o conjunto das partições indexadas. Isso significa o quê? Vamos dizer, dando a definição precisa, o que é esse limite, isso é isso daqui. Significa que, por melhor que eu enxergue, existe um momento tal que, se a norma da partição for menor, eu vou diminuindo a norma da partição, chega um ponto que, por melhor que eu enxergue, se a norma da partição for menor que delta, eu vou ter a diferença entre S de Fpx e esse número daqui, ou seja, por melhor que eu enxergue, eu vou pensar que eles são iguais. Exercício dizer que a gente deve fazer uma vez na vida, ou não fazer, mas adquirir essa dívida, é o seguinte: eu dei duas definições de integral. Tem que provar que elas se equivalem, ou seja, toda função integrável por uma é integrável pela outra, toda função integrável pela outra é integrável pela uma, e as duas integrais, as duas definições que eu dei de integral, têm que ser iguais. Tá bom? Nesse curso eu não vou me concentrar muito nos detalhes das demonstrações, mas cada um deve, assim, ter presente que esses detalhes têm que ser preenchidos algum dia na vida. Se não for agora, em algum momento. Bom, essa é a definição. Então, agora tem questões referentes a essa definição, que eu vou começar a colocar. Tem uma mudança radical já em relação ao caso de uma variável. Claro, quando você está na reta, ou em geral, vamos pensar assim, conjuntos, o que são os conjuntos razoáveis para nós? São conjuntos conexos, vamos dizer, limitados conexos. Acontece que, quando você está na reta, um conjunto conexo é um intervalo. E o intervalo se generaliza como bloco, geometricamente. Mas, se você está no plano, você tem conjuntos perfeitamente honestos, por exemplo, um disco, ou alguma coisa assim, uma elipse, outra coisa qualquer, são conjuntos honestos, limitados, conexos, bonitinhos. Imagina que você tem um conjunto X assim, e você tem uma F de X em R. Como é que você define a integral da F sobre X? Não está dentro do que eu acabei de fazer. Bom, tem uma coisa mais natural do mundo, é o quê? Pega um bloco, se o X for limitado, coloca X dentro de um bloco. Redefine a F como sendo zero fora de X. E agora
caiu na situação anterior. Tá claro? Acontece o seguinte, isso coloca imediatamente uma questão que não, vamos dizer, não é que ela não se colocasse em uma variável. Essa questão se coloca também em uma variável, mas ela é menos urgente do que no caso já de duas variáveis. Aqui se você tem um conjunto limitado, conexo, tem uma função contínua, você está bem. Aqui, se você tem um conjunto limitado, conexo e tem uma função contínua, quando você faz isso, você ganha, em princípio, descontinuidade em todo o bordo de x, toda a fronteira de x, né, a menos que a função valha zero aqui, nesse ponto, você ganhou descontinuidade. Então, é natural, já quando você pensa em funções de mais de uma variável, que você tem que se questionar, bom, e quão descontínua pode ser uma função para ser integrável? A questão a f definida no bloco a valores em R. Vamos deixar ainda limitada. E integrável. Então, quão descontínua pode ser F. A primeira pessoa, aparentemente, a colocar essa questão de forma explícita foi o Riemann, em 1850 e pouco, num trabalho sobre séries de Fourier. Ele colocou essa questão, deu uma resposta parcial. Sei lá, 1800, deve ser 54, alguma coisa assim. Aí ele dá uma resposta parcial, depois vem um sujeito chamado Dubois, Raymond, melhora um pouco o resultado do Riemann, mas realmente uma resposta satisfatória a essa questão vai ser dada pelo Lebesgue. Mais ou menos em 1900. Na verdade, o Lebesgue ele muda, ele introduz um novo conceito de integral e que, vamos dizer, a integral de Riemann passa a ser um caso mais simples dentro da integral de Lebesgue e, de passagem, ele dá um critério interessante e razoável para saber quando é que uma função é integrável a Riemann. A gente não vai avançar na integral de Lebesgue, mas talvez seja interessante pelo menos falar de um conceito que ele introduz, que é o conceito de conjunto de medida nula. Nessa integral de Riemann, a gente só trabalha com somas finitas. Repara que todas as somas que a gente está usando são somas finitas. E o grande passo que o Lebesgue dá é considerar também somas infinitas. Para dar só um gostinho da coisa, na verdade, a resposta do Lebesgue eu vou deixar para daqui a pouco, mas a gente pode introduzir um conceito que é um conjunto de medida nula. Conjuntos de medida nula. Bom, a gente pode partir do seguinte princípio: a gente só sabe medir blocos. Na reta eu só sei medir intervalos, no fundo a gente só sabe medir comprimentos. E aí um bloco
é uma coisa que tem comprimento, vamos dizer, um retângulo tem comprimento e largura, aí você mede o comprimento, mede a largura, multiplica os dois e você tem a área. Então, em princípio, a gente sabe medir blocos. Agora, isso não dá a gente, em princípio, a possibilidade de medir qualquer coisa, mas tem uma outra coisa que a gente sabe também. Se um conjunto está contido em outro, então a área, o volume, o que for dele, é no máximo igual ao do outro. Pode estar contido propriamente e ser igual. Por exemplo, o intervalo aberto está contido no intervalo fechado, mas os dois têm o mesmo comprimento. Se você pegar um retângulo e tirar 3 pontos dele, a área continua a mesma, né? Mesmo se tirar uma reta, um segmento, uma coisa assim. Então, mas se um conjunto está contido em outro, né, a medida dele tem que ser menor ou igual que a medida do outro. Então a gente pode, vamos dizer, partir dessa hipótese, né, que A está contido em B, implica a medida de A menor ou igual que a medida de B. Na verdade, com isso eu não estou dizendo que todos os conjuntos têm medida, mas vamos dizer, se o A e o B têm alguma medida, que é uma coisa positiva, então tem que valer isso. Bom, repara o seguinte, a gente consegue eventualmente ter um conjunto meio esquisito, mas cobrir esse conjunto por blocos. Digamos que eu tenha esse negócio aqui, esse conjunto. Ou, sei lá, vou botar um conjunto assim, uma cobrinha que tem alguma área. Eu posso não saber qual é a área desse bicho. Até dá, vamos dizer, pela integral que a gente definiu, a gente poderia até definir. Mas, com certeza, se eu fizer isso assim, for cobrindo, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Esse cara está contido na união desses 6 retângulos. Na verdade, né, a união não é disjunta. Então, claro, se você tem uma união disjunta de retângulos, você também pode acreditar, ou pelo menos dizer, é o mínimo, né, que a medida dessa união, se for disjunta, é igual à soma das medidas dos retângulos. Se não for disjunta, é menor ou igual. Então, se você tiver esse conjunto X aqui, e aqui você tem os retângulos, vamos dizer, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 e beta 6, então a medida de x é menor ou igual que o somatório de n igual a 1 até 6 das medidas dos beta n. Bom, mas eventualmente eu poderia ter um conjunto que eu cubra não por uma união finita de retângulos, mas por uma união enumerável. Quer dizer, se eu cobrir por uma união enumerável, aí eu ainda posso tentar falar na soma das medidas desses retângulos. Então, eu poderia agora pensar dessa maneira, 2, se x está contido na união de n pertencente a n dos blocos Bn, então, se x tem alguma medida, ela tem que ser menor ou igual que o somatório em n da medida dos Bns. Bom, eu não sei se todos os conjuntos têm alguma medida que eu possa dizer que é razoável. Agora, imagina, uma coisa eu posso garantir. Imagina o seguinte,
se para todo epsilon maior que zero existe uma família Bn tal que primeiro, x está contido na união dos BNs. E segundo, a soma das medidas dos BNs é menor que epsilon. Então, o que isso está me dizendo? Que para qualquer número positivo, a medida de x é menor ou igual, é menor do que epsilon. Mas se a medida de x é menor do que epsilon para todo epsilon positivo, então a medida de x tem que ser zero. Então, aqui, porque eventualmente eu poderia ter um conjunto que eu cubro por blocos, então eu digo, bom, se ele tiver medida, a medida dele tem que ser menor ou igual que a dos blocos, mas eu não garanto que ele tem medida. Agora, esse aqui não, porque ele não tem outra alternativa, a medida dele não pode ser menor do que zero, e claramente ela é menor que qualquer número positivo. Então, nessas condições, a gente diz que x tem medida nula. Esse é um conceito introduzido pelo Lebesgue, e o que o Lebesgue prova, o teorema de Lebesgue, é o seguinte, quer dizer, o teorema de Lebesgue para efeitos do que eu estou falando agora, tem vários teoremas de Lebesgue, mas esse teorema de Lebesgue é que uma função definida num bloco, né, limitada naquele bloco, ela é integrável se e somente se o conjunto dos seus pontos de descontinuidade é de medida nula. Então, a gente pode... Isso é chamado critério de integrabilidade de Lebesgue. Critério de integrabilidade Então, B bloco, F de B em R, limitada. Então, F é integrável se e somente se o conjunto dos x pertencentes a B, tais que F é descontínua em x é de medida nula. Então, esse critério é um critério, claro, cristalino, e ele tem pelo menos uma situação em que é muito simples decidir se um conjunto é de medida nula. Repara, claro que todo ponto, não, um conjunto restrito a um ponto é de medida nula, né? Em R, em R2 e tal. Agora, é claro o seguinte, não sei se é imediatamente claro, mas se você tiver uma coleção de conjuntos de medida nula, vamos começar assim por pontos. Se você tiver uma coleção, um conjunto que é um conjunto enumerável, ele vai ser de medida nula. Por quê? Porque você pode pegar o primeiro ponto, colocar dentro de um bloquinho, né? Vamos dizer, primeiro ponto, imagina assim um conjunto enumerável. Então, um conjunto enumerável está aqui. Um ponto, outro ponto, outro ponto. Pode ser os racionais, não é tão simples assim, não estão tão separadinhos assim, né? Mas você pode pegar o primeiro ponto, você dá um epsilon maior que zero,
e aí você pega a medida menor que epsilon sobre 2. Depois você pega o segundo ponto, bota num bloquinho de medida menor que epsilon sobre 4, o outro menor que epsilon sobre 8. Medida menor que epsilon sobre 8. E assim você vai. Então a soma, então claramente aqui esse conjunto está contido numa união enumerável de blocos, e a soma das medidas desses blocos é menor do que epsilon. Tá? Então, todo conjunto enumerável é de medida nula. Na verdade, se você sabe que uma união enumerável de conjuntos enumeráveis ainda é um conjunto enumerável, então dá para ver que você pode combinar isso. Mas mais, na realidade, se você tiver uma união enumerável de conjuntos de medida nula, mesmo que cada um deles não seja numerável, o que acontece? Você tem o x igual à união dos xn's. Então aqui você tem o x1, x2, x3, etc. E você sabe que cada um deles é de medida nula. Então você pode pegar o x1 e cobrir por uma coleção enumerável de bloquinhos com a medida menor que epsilon sobre 2. Depois o x2 você cobre por uma união enumerável de bloquinhos com a medida menor que epsilon sobre 4. E assim vai. Então aqui você tem uma coleção enumerável de bloquinhos, outra coleção enumerável, outra coleção enumerável, só que se você juntar todos esses bloquinhos, como cada coleção é enumerável, a união de tudo ainda é enumerável. Aqui eu estou usando o fato que a união de uma coleção enumerável de conjuntos enumeráveis ainda é enumerável. E agora, se você somar as medidas de todos, é menor que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 4, mais epsilon sobre 8, então é menor que epsilon. Então, uma união enumerável de conjuntos de medida nula ainda é de medida nula. Então, a gente tem, isso dá um critério interessante. A demonstração dá um certo trabalho, é uma demonstração bem análise, né, com épsilons e deltas e tal, umas coisinhas assim, mas não é nada do outro mundo. Não vou fazer aqui nesse curso, mas quem quiser pode trabalhar nela, não é uma coisa tão difícil assim. Mas isso nos dá um bom critério de integrabilidade. Bom, agora, quer dizer, a necessidade desse critério, de certa forma, o Riemann, quando coloca a questão de quão descontínua a função pode ser, para ainda ser integrável, ele não está pensando em funções de várias variáveis, não, ele está pensando em função de uma variável, está trabalhando com séries de Fourier. Mas a gente vê aqui que essa é uma questão pertinente a mais de uma variável. Mas tem uma coisa que é realmente intrínseco, uma coisa intrínseca ao caso de funções de mais de uma variável, que é a possibilidade de fazer integral iterada. Vamos pensar assim de novo. Pega aqui o bloco B, vamos supor que ele é o produto cartesiano de I1 por I2. E no caso geral, isso aqui poderia ser um bloco, isso aqui outro bloco, né, identificando o Rn mais m com Rn vezes Rn. Mas pensa assim em R2, então pensa esses dois intervalos aqui. Então pensa aqui o gráfico da função aqui em cima. Então, uma maneira de calcular esse volume é fatiar. Quer dizer, para cada x que você tomar aqui, você pode calcular, pegar essa função e olhar como uma função de y. Então, você pode olhar para a integral y pertencente a I2 de f de xy dy. Isso aqui é uma função de uma variável, tá claro? Tem aqui
o gráfico, você corta a fatia e aqui você tem o gráfico de uma função de uma variável. Essa integral dá essa área. E a ideia aqui é muito a ideia que a gente aprende no colégio como princípio de Cavalieri. A ideia aqui é o seguinte: se você agora pegar isso e disser, bom, isso aqui é uma função de x, né? Para cada x, isso aqui é uma função a de x, que é a área, eu fixo x, tenho essa área. Agora, se eu integrar essa função em x, tem que dar o volume, né? Então, a integral sobre I1 vezes I2 de f vai ser igual à integral sobre I1 da integral sobre I2 de f de xy dy. Então, isso aqui resulta numa função de x que você integra em x e tem a integral. Tá? Eu vou tomar isso mais ou menos como algo geometricamente óbvio. Também não vou fazer a demonstração. Tem a demonstração no texto. Aliás, é uma demonstração que você olha assim e diz, pô, isso deve dar um certo trabalho, e sai em poucas linhas. Mas tem um problema no enunciado desse teorema. Esse enunciado, assim como está errado. Não sei se é visível por que ele está errado, mas olha só o que acontece. Um conjunto de medida nula em dimensão 1 é diferente de um conjunto de medida nula em dimensão 2. Por exemplo, deve ser claro, né, que qualquer segmento de reta no plano é um conjunto de medida nula. Qualquer um de nós vai pegar o segmento e vai cobrir por quadradinhos, né, de maneira que a soma das medidas dos quadradinhos dê menor que um epsilon arbitrariamente fixado. No entanto, um segmento na reta não tem medida nula. Então, imagina assim, você está aqui com o seu bloco, vai aplicar o teorema, só que acontece que a função é descontínua. Por exemplo, pode ser descontínua em todo esse segmento aqui. E nesse daqui também. Então, na hora que você fixa esse x, isso aqui simplesmente não existe. Porque aqui passa a ser uma função de uma variável e que é descontínua em todos os pontos. Então, na verdade, o enunciado desse teorema tem que ter um certo ajuste. Na verdade, o detalhe da demonstração é mais fazer o ajuste do enunciado, que é o seguinte: em cada ponto aqui pode não existir essa integral, mas existe a integral superior e a integral inferior. Então, é mais ou menos, você pensa assim, eu vou pegando, em vez de fazer a de x, vou botar em azul, tá aqui x, em vez de você fazer a de x como sendo essa integral aqui, você faz a de x como sendo alguma coisa que é menor ou igual que a integral superior da f e maior ou igual que a integral inferior Então, mesmo na cara de pau, imagina que você defina assim, ó, pega cada x no intervalo I1 e para cada x você escolhe um a de x qualquer entre esses dois valores. Quando essa integral existir, só tem uma opção. E, na verdade, para quase todos os x, exceto num conjunto de medida nula, esses dois valores vão ser iguais. Mas isso permite a você dizer, bom, agora tá bom. Por exemplo, pode escolher esse, para não ter que aplicar o axioma da escolha. Escolhe esse aqui. E agora sim, é verdade que se você escolher um a de x entre esses dois valores e integrar assim, substituir isso aqui por a de x, vai dar isso aqui. Claro, supondo que a f é integrável.
Mas, em verdade, assim, nesse curso eu vou estar menos preocupado em fazer rigorosamente a teoria. Eu estou chamando a atenção para alguns detalhes, mas também não vou me deter em fazer essa demonstração. A ideia aqui é mais avançar, ter a noção da integral para que a gente possa calcular algumas integrais e possa ir para coisas mais interessantes mais à frente. Então, isso aqui é o resultado sobre integrais iteradas. É isso que permite a gente calcular integrais na maioria das vezes, porque a gente reduz o cálculo de uma integral de uma função de várias variáveis a vários cálculos de integrais de funções de uma variável. Então isso aqui é um resultado que diz, vamos dizer, para colocar um nome, ele seria integração iterada. Então, vou dar isso como resolvido. O meu objetivo nessa primeira aula é o seguinte, que ao final dessa aula a gente já possa sair calculando integrais, resolver todos os exercícios de um livro qualquer de cálculo, cálculo de integrais, para avançar para outras coisas. Então, agora tem uma outra questão, um outro resultado interessante, que é a fórmula de mudança de variáveis. A fórmula de mudança de variáveis, bom, isso não é realmente intrínseco ao caso de mais de uma variável. A gente tem fórmula de mudança de variáveis para funções de uma variável só. Eu queria recordar essa fórmula de mudança de variáveis para, vamos dizer, deixar ela mais de acordo com a maneira de pensar de mais de uma variável. No caso de mais de uma variável, a gente vai precisar um pouco de transformações lineares, determinantes, para entender a coisa. Mas vamos lembrar o caso de uma variável. Vamos fazer o seguinte, imagina que eu tenho aqui uma função do intervalo AB, está meio ruinzinho aqui o gráfico, né? Vamos melhorar um pouco. Então, esse aqui é o gráfico da função f. E suponhamos que a gente tem aqui, vamos dizer assim, um intervalo alfa, beta, e aqui uma função φ, de maneira que a cada t aqui, eu tenho um x igual a φ de t. Vamos supor que essa φ é bijetiva crescente, para simplificar. Então, eu posso fazer o seguinte, posso pegar esses caras e trazer para cá. Por exemplo, aqui, vamos supor que o alfa é elevado em A. Então, eu posso pegar aqui e colocar o f de alfa, quer dizer, na verdade, o f de φ de alfa. Aqui o beta elevado em B, eu tenho o f do φ de beta. E para cada t aqui, eu coloco em cima do t, está aqui o x, que é o φ de t, então eu trago esse cara para cá. E aí eu construo aqui alguma coisa assim. Então, essa daqui é a f, e essa daqui
é a F bola φ. Eu não posso escrever integral de A até B de F igual a integral de alfa até beta de F bola φ. Isso aqui não é verdade. É visível, né, que essa área, em princípio, não é igual a essa. Mas é verdade o seguinte, né, se eu pegar aqui um pedacinho, o T aqui, essa vareta aqui é do tamanho dessa. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui, calculando uma área cheia de pedacinhos aqui, cada um tem a mesma altura que um pedacinho correspondente aqui. O que muda é a base. Então, na hora que eu faço uma aproximação, por exemplo, aqui, eu vou do T para o T mais ΔT. E aqui eu venho para o X mais ΔX. Quando eu calculo essa integral aqui, eu faço F de φ de t e multiplico por ΔT. E depois eu somo. Enquanto que aqui, do lado de cá, eu faço F de φ de t, que é o x, e multiplico por ΔX. É isso que vai ser. A diferença está no ΔX e no ΔT. Bom, se eu fizer isso aqui, agora é igual. Isso aqui é o quê? É o fator de correção. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o ΔT aqui tem um fator de esticamento ou de compressão que faz com que esse pedaço aqui que media ΔT passe a medir ΔX. Então eu corrijo multiplicando por esse fator. Então, se em vez de botar o ΔT, eu pego o ΔT e boto essa correção, fica igual. Bom, o que acontece quando o ΔT tende a zero? Isso aqui, vamos dizer assim, isso aqui tende para a derivada de φ. Então, não é difícil concluir daqui, se você já trabalhou o caso de uma variável, né, que a integral de A até B de f de x dx vai ser igual à integral de alfa até beta de f de φ de t, φ' de t, dt. Tá legal? Isso aqui tem que ser visto como um fator de correção. Bom, é claro que a gente pode fazer o mesmo raciocínio em mais de uma variável. Então, vamos dizer, fazer o desenho correspondente a isso para mais de uma variável. O que vai acontecer normalmente com mais de uma variável? Eu tenho, digamos aqui, um retângulo, uma função φ, que transforma esse retângulo em alguma coisa assim, a outra figura no plano. Aí aqui eu tenho um ponto T, que vai virar o ponto X. Quando eu pego um bloquinho contendo T, ele vai virar aqui alguma coisa contendo X. Então, em princípio, né, eu tenho aqui um bloquinho beta e aqui eu tenho φ de beta. Quando eu for fazer uma aproximação para essa integral, eu vou pegar e vou fazer, digamos que eu tenho aqui, esse cara aqui é o X, esse cara aqui é o B. Então eu tenho aqui uma F de X em R. Eu estou querendo calcular
a integral de f sobre x. Mas por algum motivo, eu prefiro expressar essa situação em termos das variáveis que estão aqui em beta. Lá, tipo umas coordenadas polares, alguma maneira, alguma coisa que me faz preferir trabalhar com isso aqui. Então eu quero trazer essa integral para cá. Bom, quando eu calcular isso, eu vou ter que pegar coisas que vão ser, eu vou pegar o f de x, que é φ de t, né, esse x aqui é igual a φ de t, e vou multiplicar pela medida do φ de beta, que é esse pedacinho aqui. É como se eu dissesse, não, eu vou partir em pedaços, mas que não são retos. Aqui, o que eu sei fazer é multiplicar pela medida de beta. Bom, o que eu posso fazer aqui? Isso aqui vai ser igual a f de φ de t vezes a medida de φ de beta dividido pela medida de beta vezes a medida de beta. Se eu conseguir expressar isso daqui no limite, no fundo, isso aqui é a relação, é um coeficiente de esticamento. O beta vira φ de beta. A medida de φ de beta dividido pela medida de beta é uma medida do esticamento. Se eu conseguir ter um coeficiente de esticamento pontual, eu coloco ele aqui e transformo essa integral em x numa integral em b. Então a questão é: quem é o limite quando beta tende a t, seja lá o que for isso, né, da medida de φ de beta dividido pela medida de beta? Se eu tiver esse cara, está resolvido o meu problema. O problema agora bom, como é que eu faço isso? Eu só sei medir coisas retas. Então eu lanço mão da seguinte coisa: eu sei fazer, se eu tenho a derivada da φ, matriz jacobiana da φ, eu tenho uma aproximação para esse negócio por uma transformação linear. Quer dizer, eu posso pegar aqui a transformação linear que leva os pontos próximos de t, né, os pontos t mais h, em φ de t mais φ' de t. Eu posso dizer o seguinte, que φ de t mais h é parecido com φ de t mais φ' de t aplicado em h. Aqui essa φ, digamos, é uma transformação de R2 em R2, então isso aqui é uma transformação linear de R2 em R2. Bom, o que isso vai fazer? Vai pegar esse bloco beta, traz ele para a origem, né, aplica a transformação linear, soma com esse negócio, o bloco beta vai ser transformado num paralelogramo. Então você tem aqui um paralelogramo de centro em x, que vai aproximar o φ de beta. Então a minha ideia, né, é que a medida, vamos dizer, esse limite daqui deve ser igual ao limite, quando beta tende a t, da medida do φ' de t aplicado em beta, dividido pela medida de beta. Tem uma certa bruxaria nisso aqui, claro. Não é tão evidente. Vamos dizer, é mais ou menos evidente que tem que ser verdade. Essa aproximação aqui, ela é boa para h pequeno, e quando h tende a zero, ela é a melhor possível. Então eu devo acreditar que quando o bloquinho fecha em t, isso daqui dividido, esse quociente e esse daqui, devem ser essencialmente o mesmo. A demonstração disso não é tão simples assim, mas é verdade. Se eu acredito nisso, agora eu olho para cá e isso é uma transformação linear. Ora, se você tem uma transformação linear,
Se a gente tem T de, vamos dizer assim, de R2 em R2 linear. E aqui você tem um conjunto, sei lá, X contido em R2. Então, a medida de T de X dividido pela medida de X é igual ao módulo do determinante de T. De R2 em R2, de R3 em R3, vale até de Rn em Rn. Eu pego um conjunto X, levo pela transformação linear. A área da imagem de X dividida pela área de X é o módulo do determinante. Então, esse limite daqui eu conheço, porque esse quociente aqui é constante. Isso aqui é uma transformação linear aplicada em B, dividido pela medida de B, medida desse dividido pela medida desse. Então, isso aqui é igual ao determinante de filinha de T em módulo. Isso aqui também é conhecido como jacobiano de φ em T em módulo. Então, a gente tem a fórmula de mudança de variáveis que vai me dizer, essencialmente, o seguinte: a integral de f sobre x vai ser a integral sobre b de f bola φ, módulo do jacobiano de φ. Bom, com essa fórmula de mudança de variáveis e com a fórmula de integração iterada, a gente pode calcular integrais. É essencialmente o que se usa no cálculo de integrais duplas, triplas, quádruplas, o que for. Claro, precisa de divisão espacial, precisa de vez em quando de alguma ideia, mas a teoria básica é essa aqui. Bom, exemplo de fórmula de mudança de variáveis, exemplo do cálculo desse jacobiano, talvez o caso mais elementar, mais básico, é das coordenadas polares. Quer dizer, coordenadas polares. Bom, está implícito, né, na fórmula que eu acabei de apagar, que a φ é uma bijeção, né, com derivada também bijetiva em cada ponto. Nem sempre isso é verdade. As coordenadas polares, tipicamente, né, onde que a gente usa mais coordenadas polares? Você tem aqui em R2 um círculo de raio R, e você traz aqui para o plano, vamos dizer, no intervalo, aqui R, aqui 2π. E aí você faz essa aplicação, né? φ de r θ igual a r cosseno θ, r seno θ. E, bom, é fazer as contas. Dá para fazer até de uma maneira geométrica, vamos dizer, fazer as contas. Você tem o jacobiano de φ em r θ, vai dar sempre R. Observa que essa transformação daqui para cá não é exatamente uma bijeção, né? Porque todos esses pontos daqui vão no zero. E esses daqui vão se encontrar aqui nessa fatia. Mas como isso é de medida nula, não vai mexer em nada no cálculo das integrais.
Eventualmente você pode também, vamos dizer, calcular esse jacobiano, pegando aqui um pedacinho, né? Aqui você tem delta θ, aqui você tem delta, aliás, aqui é o delta θ, aqui é delta R. Aí isso vai dar aqui em algum lugar, vamos dizer aqui assim, vai produzir alguma coisa assim, e o cálculo do jacobiano consiste em olhar a razão entre essas duas áreas. Então essa área daqui, claramente é delta R, delta θ. E essa daqui, essencialmente, sem discutir muito, mas aqui você tem delta R, e aqui, vamos dizer, se aqui, digamos que aqui é o R, e aqui é o R mais delta R, aqui, essa medida de cá é R delta θ, né, e essa de cá é R mais delta R, delta θ. Aí é fazer a conta, você multiplica, vamos dizer, calcula essa área, a área desse pedacinho aqui, divide por essa, passa ao limite, tem um fator, na hora que você faz as contas aqui, que é uma coisa tipo delta R, delta θ quadrado, alguma coisa assim, que vai embora. E você obtém aquele R também. Você pode fazer isso diretamente. Tem situações que às vezes é mais simpático fazer assim. Outra situação muito usada é a situação de coordenadas esféricas. Então, aí coordenadas esféricas, coordenadas esféricas você representa, em geral, um ponto de uma bola de raio R em R3, aí você pega um ponto, vamos representar aqui um ponto aqui da bola, você projeta aqui no chão, projeta aqui assim, aí você tem dois ângulos, você tem um R, essa bola aqui, o R pode ser variável, você tem aqui um R que é esse tamanho daqui, aí tem dois ângulos, o θ é esse daqui, digamos aqui é o eixo do X, aqui é o eixo dos Y, aqui é o eixo do Z, esse daqui você chama de φ. E é sempre meio estranho chamar esse de φ e esse de θ, mas eu, como uma pessoa muito religiosa, eu sigo a nomenclatura assim, porque é assim que está no Corão. Então, bom, aí você observa o seguinte, se você projetar, então o θ é o ângulo com o eixo do Z, né? Então você tem X é igual, esse cara daqui é R seno θ, né? Certo? R seno θ, cosseno φ. Depois o outro é R seno θ, seno φ, e o outro é só R cosseno φ. Aliás, x, y, z, que já botei os três de uma vez, né? X, y, z. Cosseno θ. Tá? Isso aqui, então, vamos dizer, se você tiver x2 mais y2 mais e2 menor ou igual que um certo R2, se tiver numa bola, essa bola se transforma em R, variando de 0 a R grande,
O θ varia de 0 a π e o φ varia de 0 a 2π. Então, uma das vantagens é converter uma bola num ortoedro. E aqui, também, se você chamar isso daqui dessa transformação de... isso aqui igual a isso aqui vamos dizer, uma f de r θ φ, não vou poder usar φ. Então, aqui o jacobiano de f em r θ φ, se eu não me engano, é R2 seno θ. Faça as contas, acho que vai dar isso. Então, esses são casos bastante usados. Bom, acho que já sabemos quase tudo. Já temos aí um mês de aulas. Ainda para completar um pouco a coisa, eu vou falar um pouco de integrais impróprias. Quando, eventualmente, você tem uma função que está definida numa região que não é limitada. E você pode querer calcular a integral, a gente já viu isso em uma variável, então por que não em mais de uma variável? Ou, eventualmente, a própria função pode não ser limitada, então você pode ter a função que não é limitada ou a região não ser limitada. Então, vamos discutir, então. Oi? Hã? A cilíndrica, bom, é a mesma coordenada cilíndrica, são as coordenadas polares em que você repete a variável z. Faz x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ e z igual a z. E aí você tem o mesmo jacobiano das coordenadas polares. Bom, de qualquer maneira, uma coisa tem que ser clara nesse curso, né? Vocês têm que abrir livros e estudar. O meu livro mesmo tem um manual de instruções que diz claramente que ele não é para ser tomado como único livro. Vocês têm que ter pelo menos mais 2. Um é o Qur'an. Uma pausa aqui para... desligar de uma vez, né? Então, vocês têm que ter pelo menos mais 2 livros. Um é o livro do Qur'an e o outro, um livro que vocês podem escolher livremente. Uma recomendação que eu faço é o Marsden Tromba. Quanto mais recente a edição, melhor. Mas cada um pode ter o seu predileto. Bom, vamos discutir então integrais impróprias. Vamos começar com a situação em que a função é definida num conjunto que não é limitado. Imagina então que você tem f de x em R limitada. Mas o x eventualmente não é limitado. Aliás, eu nem preciso me preocupar se o x é limitado ou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estender, né, o x está contido em Rn. Pensa assim, n igual a 2. Eu vou estender a função a todo Rn, dizendo, fora de x ela vale 0.
Vamos fazer o seguinte, vou fazer limitada e positiva. Onde por positiva aqui eu entendo não negativa. Então, x está contido em Rn, vamos fazer o seguinte, estenda f a Rn, fazendo f de x igual a f de x se x pertence a x e 0 se x não pertence a x. Então, dessa maneira, eu posso supor que todas as minhas funções estão definidas no Rn todo. E aqui eu vou usar o critério de integrabilidade de Lebesgue. O que acontece com a minha função agora? Tem uma função definida em Rn. Então, eu posso dizer agora eu tenho f de Rn em R limitada e não negativa. Eu olho para o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa f. Se ele não for de medida nula, acabou, morreu aí a conversa, não dá nem para falar em integrabilidade da f. Se o conjunto dos pontos de descontinuidade da f for de medida nula, eu considero que a f é moralmente integrável. Tá legal? Imagina assim, uma função f definida em R2, não negativa, e o conjunto dos pontos de descontinuidade é de medida nula. Então, na verdade, eu só tenho que calcular a integral, ou da finita ou da infinita. Ela existe. Então, o que eu faço? Bom, eu só sei calcular a integral de uma função assim e em regiões limitadas. Então, eu pego os blocos limitados por um certo tamanho, por exemplo, blocos tipo menos nn, esse intervalo multiplicado por ele n vezes, n grande vezes, e calculo. E aí eu faço n tender a infinito. Quer dizer, eu pego Bn igual menos nn vezes menos nn, calculo a integral sobre Bn de f, pego o limite disso quando n tende para infinito. O que acontece? Essa integral existe, porque o conjunto dos pontos de descontinuidade de f em Rn todo é de medida nula. Então, no Bn, se eu restringir ao Bn, vai ser de medida nula também. Então, essa integral existe. Na medida que o n aumenta, como a função é não negativa, esse número aqui está crescendo. Então, eu tenho uma sequência crescente. Ela tem um limite. Então, isso aqui eu chamo de integral sobre Rn da f, finito ou infinito. Eventualmente, esse número aqui é infinito. Tá? Isso aqui é menor ou igual que infinito e maior ou igual do que zero. Bom, está resolvido. E se a função não for não negativa? Imagina que eu tenho uma função f, que é assim. Bom, eu divido ele em duas. Eu pego essa aqui, que é não negativa, pego essa daqui, aí eu troco até o sinal dessa para ela ficar não negativa também, para não ter que definir outra vez. Então eu posso fazer assim, né? Eu posso fazer f mais igual ao máximo entre f e 0 e f menos, em vez de definir a f menos como negativa, eu posso também dizer que ela é o máximo entre menos f
e 0. E aí eu escrevo f igual a f mais menos f menos. Aí eu tenho duas funções não negativas. É um exercício interessante, é o seguinte, observar que se o conjunto dos pontos de descontinuidade da f é de medida nula, o da f mais e o da f menos também. Porque quando eu corto aqui, pelo 0, eu posso até melhorar. Por exemplo, o 0, esse cara daqui onde a função vale 0 aqui, podia ser um ponto de descontinuidade, podia ter um salto aqui para baixo. Então, por exemplo, eu poderia ter uma situação em que a função, está aqui o eixo do x, ela viesse assim, tivesse esse valor, e depois aqui ela continuasse assim. Então, esse ponto seria um ponto de descontinuidade. Mas na hora que eu trunco, ele passou a ser um ponto de continuidade. Então, o conjunto dos pontos de descontinuidade, na verdade, não aumenta. Então, agora eu tenho f mais, f menos, eu posso definir a integral em f mais e em f menos. E depois fazer a diferença. Eu só não posso fazer a diferença se as duas integrais forem infinitas. Então, se uma das duas for finita, eu tenho como definir a integral. Tá? Então, como definição, serve. Eventualmente, eu posso também fazer a mesma coisa para uma função não limitada. Então, agora imagina assim, isso daqui. Vamos imaginar agora uma função simplesmente não negativa. Então, vamos considerar agora f de Rn em R não negativa. Então, mesma coisa, se o conjunto dos pontos de descontinuidade da f não for de medida nula, eu descarto. Então, aqui, tal que conjunto do x, tais que f descontínuo em x é de medida nula. Bom, como é que eu faço? Bom, a ideia é de novo a mesma. Essa função moralmente é integrável. É como se você dissesse assim, bom, tem aqui o plano, eu tenho uma função não negativa aqui, e tem uns pontos aí, onde ela não é contínua, mas esses pontos formam um conjunto de medida nula. Então, tem uma integral. Eventualmente, essa integral é infinita, mas é só uma questão de calcular. Então, o que eu faço? Eu pego essa função, digamos que ela é alguma coisa assim, vai lá para o infinito em algum lugar. Eu pego e trunco. Trunco e considero essa aqui, né? Agora eu tenho uma função definida em Rn e a mesma coisa acontece. Quando eu trunco aqui, eventualmente, nessa altura aqui, eu podia ter um ponto de descontinuidade que passa a ser um ponto de continuidade. Não aumenta o conjunto dos pontos de descontinuidade. Então, agora, claramente, eu trunco isso aqui, calculo essa integral, pela definição anterior, e faço o limite, quando essa altura do truncamento tende a infinito. Então, eu defino aqui Fn de Rn em R, onde Fn de x
é igual ao mínimo, né? Entre f de x e n. E aí eu faço a integral sobre Rn de Fn, tomo o limite quando n tende para o infinito, porque quando n aumenta, essa função cresce. Então essa integral aumenta. Isso daqui é igual à integral sobre Rn de f. De novo, esse limite pode ser finito ou infinito. Quando for uma função geral, eu divido de novo em f mais, f menos, faço as duas integrais. Se uma das duas for finita, eu faço a diferença. Aí posso dizer, bom, aí é uma questão de gosto do freguês, né? Você pode decidir que quando a integral dá infinita, você diz que não é integrável. Ou pode decidir que quando uma das integrais é finita, ainda você vai dizer que é integrável, mas a integral é infinita. É bom explicitar em cada caso, mas é isso. Bom, com isso nós fechamos praticamente toda a teoria de integrais de várias variáveis. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular uma integral. Já que um exemplo. Aliás, vamos fazer o exemplo, depois eu queria comentar ainda umas coisas. Então, um exemplo. Considera a f de R em R, que a cada x associa E elevado a menos x2. Então, eu estou aqui há mais de uma hora falando em integral de funções de mais de uma variável, e eu venho com o exemplo de uma função de uma variável só. Bom, esse é um exemplo famoso, é uma função que não tem primitiva em termos de funções elementares, e é uma função que é muito importante em probabilidade. Então a minha questão é, como é que eu calculo a integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a menos x2 dx? Aqui eu tenho a função positiva. Ela no infinito, ela é menor do que coisas tipo 1 sobre x2, em menos infinito também. Então essa função aqui, não é difícil ver que essa integral é finita. Então eu tenho uma integral imprópria finita. Bom, tem um truque sórdido assim, para o cálculo dessa integral, que é o seguinte: se você fizer a integral de menos infinito a infinito de E elevado a menos x2 dx e elevar ao quadrado, isso daqui é igual à integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a menos x2 dx vezes a integral de menos infinito a infinito de E elevado a menos y2 dy. Eu vou usar uma certa licença poética aqui para usar a fórmula de integrais iteradas no caso de funções de integrais impróprias. Na verdade, não é muito grave, porque é claro que essa integral aqui pode ser calculada fazendo a integral de menos R a R. Então, transformar isso aqui em integrais, quer dizer, você integra de menos R a R e passa ao limite quando R tende a infinito. Mas eu não queria me deter nesse detalhezinho analítico que vai exigir algumas piruetas a mais. Você olha isso aqui e diz, bom, esse cara daqui, ou esse daqui, por exemplo, isso aqui é uma constante, é um número.
que multiplica esse. Então eu posso botar dentro dessa integral, isso aqui é a integral de menos infinito a infinito desse número vezes essa função. E agora, aqui isso é uma integral em x, eu posso botar esse número aqui dentro. Então isso aqui é igual a integral de menos infinito a infinito, da integral de menos infinito a infinito. Aqui eu tenho e elevado a menos x2 vezes e elevado a menos y2. Então eu posso botar aqui x2 mais y2 dx dy. E isso daqui nada mais é que a integral dupla, né? Isso aqui é igual a integral sobre R2 de e elevado a menos x2 mais y2 dx dy. Pensando isso aqui, na verdade eu estou, em vez de ter essa integral para calcular e transformar numa integral iterada para chegar aqui, eu estou partindo dessa e chegando nessa integral aqui. Agora, essa integral aqui, ó, eu tenho x2 mais y2 está gritando, pelo amor de Deus, me transforma em coordenadas polares, porque x2 mais y2 vai virar R2 e vai ser muito melhor. Então aqui a gente coloca coordenadas polares. Repara que até aqui ó, eu usei a fórmula de integrais iteradas para passar dali para cá. Agora eu vou usar a fórmula de mudança de variáveis. Eu gosto desse exemplo por isso, você usa as duas coisas. Então, se eu uso coordenadas polares, isso aqui, R2, o θ varia de 0 a 2π e o R varia de 0 a infinito. Então eu tenho integral de 0 a infinito, da integral de 0 a 2π, aqui x2 mais y2 é R2, e agora eu tenho R, que é o jacobiano das coordenadas polares, dθ dr, menos R2 aqui, na verdade, né? Tinha um menos aqui. E agora, quer dizer, isso aqui, pensando como integral nessa região, que é esse retângulo infinito. Agora eu posso, de novo, transformar uma integral iterada. Então eu integro primeiro de 0 a 2π, isso aqui é uma constante, então isso daqui vai me dar 2π vezes a integral de 0 a infinito de e elevado a menos R2, R, dr. E agora é uma maravilha, né? Porque eu tenho R2 aqui e eu tenho a derivada de R2 aqui. Quer dizer, isso aqui, na verdade, eu posso botar π aqui, menos π aqui, integral de 0 a infinito, integral de 0 a infinito, de e elevado a menos R2, menos 2R, dr. Então isso aqui é a derivada desse. Então isso aqui vai dar, a primitiva dessa função é e elevado a menos R2. Então isso aqui vai me dar menos π e elevado a menos R2 de 0 a infinito. Em infinito isso vale 0, em 0 vai valer menos π. Então isso aqui é igual a π. Logo, essa integral é a raiz quadrada disso, é a raiz de π. O cálculo dessa integral com métodos de uma variável é cascudo, mas aqui ela sai, é um exemplo bonitinho e usa a teoria praticamente toda, né? Porque é uma integral imprópria, que a rigor você tem que manipular e tal,
depois você usa a fórmula de integrais iteradas, depois usa a fórmula de mudança de variáveis e resolve. Aí é um exemplo relevante. Aliás, uma das razões pelas quais eu acho que o livro do Curran é um livro que deve ter, é porque os exemplos do Curran e os exercícios do Curran dificilmente são alguma coisa que não é relevante. Sempre tem a ver com alguma matemática séria. Bom, então, fizemos toda a teoria, fizemos um exemplo, já sabemos tudo. A partir daí, cada um sentar, fazer seus exercícios, trabalhar muito, mas eu queria ainda fazer um comentário sobre a integral. Oi? Daqui para cá? Não, nessa passagem, ó, isso aqui é um número ao quadrado. Então, isso aqui é esse número vezes esse número. Agora, eu estou usando uma propriedade que eu não destaquei, mas que é verdade, que é o seguinte: quando eu tenho a integral, né, sobre x de um número lambda vezes uma função f, lambda é um número constante. Por exemplo, sei lá, vamos ser mais radicais aqui, né? Mais particulares, assim. Digamos que eu faço 2f de x dx, né? Isso aqui é igual a 2 vezes a integral de f de x dx. Quer dizer, quando eu tenho uma constante aqui dentro, ela pode sair, quando eu tenho uma constante aqui fora, ela pode entrar. Então, aqui, eu considerei esse número aqui como uma constante que entra nessa integral. Ele passa isso aqui. Agora, olhando para cá, isso aqui é uma integral em x. Então, para cada y, e elevado a menos y2 é um número que não depende de x. Então, ele pode entrar dentro da integral. Tá? E agora eu tenho isso aqui. Agora eu posso dizer que para cada y fixado, eu estou calculando essa integral em x. Então eu posso dizer, bom, eu tinha essa função de x e y, e para cada y fixado eu calculei essa integral em x e depois calculei a integral do resultado em y. Ou seja, isso daqui, essa integral aqui, se transforma nessa se eu usar a fórmula de integração iterada. Aqui, na verdade, eu estou desfazendo. Aí aqui eu uso a fórmula de mudança de variáveis, transformo numa integral nessa região. E agora, de novo, ela se transforma numa integral iterada. Tá? Bom. Eu queria fazer um comentário sobre o conceito de integral, que é o seguinte: é claro que para a gente pensar, toda vez que a gente pensa matemática, a gente tem algum modelo na cabeça. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu sempre digo, estudem física. Nesse curso isso vai começar a aparecer. Quando você estuda cálculo de uma variável, o modelo que você tem que usar quase que o tempo todo é o modelo da mecânica da partícula, da cinemática da partícula. É uma partícula se movendo. E isso é algo extremamente simples e extremamente conhecido de todos nós. No entanto, na medida que você vai avançando na matemática, algumas coisas começam a aparecer que vêm de alguma física um pouco menos elementar.
E se você ignora completamente essa física que não é tão elementar, você começa a não entender de onde as coisas vêm. Eu costumo dizer que é como entrar no mar andando. Tem uma hora que não dá mais pé. Então, os modelos que a gente tem na cabeça para pensar matemática, muitas vezes, tem que ser modelos que vêm de alguma outra área, de algum outro conhecimento. Isso é um comentário de ordem geral, mas na própria definição de integral, seria útil a gente não se viciar demais na ideia de volume sobre o gráfico. Porque, repara, quando você faz uma integral, se você pensar assim, essa região aqui, D, contido em R3, se você fizer uma função ρ de D em R, e calcular a integral sobre D de ρ, já fica meio esquisito, né? Porque seria um volume tetradimensional. Tudo bem, a gente pode abstrair e pensar, mas é bastante mais simples, por exemplo, pensar que isso pode vir de uma distribuição aqui, uma densidade de massa. Então, por exemplo, ρ pode ser uma densidade de massa, e ao calcular essa integral, significa que no lugar de estar calculando o volume da região D, você está calculando a massa da região D. ρ, inclusive, poderia tomar valores não positivos, valores positivos e negativos, e podia ser uma distribuição aqui, uma densidade de cargas elétricas. Então, ao calcular ρ, a integral de ρ, você estaria calculando não o volume, mas a carga total nessa região. E um exemplo também muito importante, porque ele vale em qualquer dimensão, é o seguinte: D pode ser uma região, imagina que você tem aqui D, vou mudar de nome, X, contido em Rn. Pensa assim uma função P de X, vamos pensar positiva, tá? Zero infinito. P podia ser o que a gente chama de uma densidade de probabilidade. Porque, imagina o seguinte, imagina que aqui fosse realmente X uma região do plano e você estivesse atirando dardos aqui. Então você poderia perguntar qual é a probabilidade do dardo bater num ponto específico. Repara que quando você vai atribuir probabilidade a um ponto, essa probabilidade tem que ser zero. Porque se você atribuir probabilidades não negativas a um conjunto de pontos não enumerável, não dá para a soma das probabilidades dar 1. Porque, repara, se você pegar o conjunto do x, tais que a probabilidade de x é maior que 1 sobre n, isso aqui vamos dizer assim, xn, se cada ponto tem, vamos dizer, se esse conjunto aqui tem que ter menos de n pontos, senão a soma das probabilidades já dá 1, ou no máximo n pontos, então ele tem que ser finito. Então, cada xn é um conjunto finito. Quando você faz a união dos xn's, o conjunto dos x, tais que p de x é maior que zero, isso é igual à união dos xn. Se cada um deles é finito, a união deles é enumerável. Logo, você não pode ter probabilidade positiva num conjunto não enumerável de pontos. Então, aqui você tem um conjunto não enumerável. Se você quiser atribuir uma probabilidade positiva a cada um, não dá. Então, não dá para você pensar a probabilidade no contínuo
em termos de probabilidade de ponto. Então, a maneira natural, razoável de pensar é o seguinte: eu atribuo a probabilidade ao conjunto. Ou seja, eu pego um subconjunto aqui e digo, bom, a probabilidade de você jogar o dardo e ele cair nesse subconjunto é tanto. Aí dá para brincar. Você pode dizer, bom, a probabilidade é proporcional à área. É uma ideia. Então você pega a área total e cada conjunto aqui vai ter uma probabilidade que é igual à área dele dividida pela área total. Mas eventualmente você pode dizer, não, mas não é bem assim. Né? Eu vou mirar no meio e quanto mais longe do centro, menor a probabilidade. Eu sou bom, sei lá, alguma coisa assim. Tá, mas mesmo assim, se você considerar a parede toda, colocando aqui o centro, mesmo que você não seja muito bom, é pouco provável que você acerte lá em cima, é mais provável que acerte. Então você tem, normalmente, a maneira de fazer isso é colocar uma função de x em zero infinito, que é uma densidade de probabilidade. E aí você define a probabilidade de um subconjunto A como sendo a integral sobre A dessa função P. Então, isso é um modelo de integral. Né? Isso aqui pode, esse conjunto x, dependendo da situação, eu dei um exemplo aqui em R2, mas, obviamente, né, você pode considerar conjuntos com um monte de variáveis. Se você considera a economia do país, sei lá, considera todos os produtos que você tem em carteira, sei lá, e aí os valores das ações, sei lá, de cada um, qualquer coisa. Então você quer a probabilidade daquilo estar num certo subconjunto, isso aí vai estar em Rn, e uma maneira de modelar isso é pensar assim. Né? Então, quando nós pensarmos integral, é importante isso, é pensar que, tipicamente, você tem um conjunto x em Rn e ele tem um volume natural dele. Mas você está tentando medir alguma outra coisa, que é função do ponto, e essa coisa, o que você está integrando é uma densidade dessa coisa. Então, quando você calcula a integral, digamos, em vez de estar calculando o volume, você está calculando, sei lá, uma massa, uma carga, uma probabilidade, ou lá o que seja. Também é importante ter presente o seguinte: nós vamos começar agora, a partir do final dessa aula, vocês podem fazer exercícios de calcular integrais de funções de verdade, funções definidas lá por fórmulas, né, em regiões conhecidas. Isso é bastante útil, bastante importante. Mas a gente não aprende e nem estuda o conceito de integral dupla, integral tripla, para ficar calculando integrais, fazendo exercícios que estão nos livros. O problema é o seguinte: se você vai modelar, por exemplo, se você vai definir a ideia de probabilidade e densidade de probabilidade, você tem que passar por isso. Se você vai estudar mecânica, você vai ter que admitir que você está com um corpo que você não sabe exatamente, vamos dizer, numa situação geral, você não precisa saber exatamente quais são os limites desse corpo, mas ele está lá, tem um certo corpo, e ele tem uma distribuição de massa que eventualmente você não conhece. O problema pode ser até estimar essa distribuição de massa, ou simplesmente formular leis físicas para o movimento desse corpo, que pode ser um corpo rígido, pode ser um fluido. Então, toda a formulação de uma série de fenômenos, principalmente da física matemática, passa por integrais múltiplas, sem que necessariamente esteja envolvido nessa formulação o cálculo de alguma integral múltipla. Então, as contas são importantes, uma certa desenvoltura com as funções é importante, mas o que a gente está estudando vai muito além disso. É a própria possibilidade de formular os conceitos físicos, os conceitos de probabilidade que está envolvida
nessas definições aqui. Talvez deixar para vocês pensarem uma coisa que pode já ser formulada. É claro, exige talvez o conceito de energia cinética, né, a ideia de momento de inércia, mas é um exemplo de que eu gosto muito. Explica o seguinte, teve agora os Jogos Olímpicos de Inverno. Geralmente eu falo na bailarina, mas acho que na patinação no gelo é melhor porque o atrito é menor. Então você vê um patinador, ele começa a rodar sobre si mesmo, sobre um eixo, né, que está lá determinado pela ponta do patinho. Quando ele fecha os braços, fecha tudo, ele roda mais rápido. Quer dizer, você toma um impulso de braço aberto, com uma perna aberta, e começa a girar. Se você fechar tudo, gira mais rápido. Pensem nisso, porque isso é uma coisa que a gente consegue modelar e explicar usando esses conceitos. Claro, precisa do conceito de velocidade, de densidade de massa, de momento de inércia, mas no fim você mostra uma explicação, eu acho que é convincente, sem ter que calcular explicitamente nenhuma integral, embora as integrais estejam envolvidas. Então, nesse tipo de situação, é para esse tipo de situação que a gente deve avançar. Por isso que eu fiz questão de hoje concentrar a teoria básica em uma aula, para que a gente possa sair calculando, fazendo contas, para poder avançar na direção da formulação de problemas mais delicados. Tá? Bom, acho que hoje tá bom.